mais triste é só confundir minha voz com a de Deus. Tu falou? Movimentos peristal. Ah, isso aí não vem na sua cabeça, pelo amor de Deus. Movimento peristal bem Ácidos, proácidos. Enzimas. Enzimas. Eu vou largar aqui, deixa eu ver. Tem mais, né? Eu só tô A bilivolve no micro. A Eu ia falar. bilivolve. Já tem intestino. Hã? Pâncreas. Faringe, laringe. Faringe sim, laringe não. Pâncreas também. Ano. dia. É a última parte. É a conclusão. É a conclusão, né? Digestório. É a conclusão do serviço. Então tá bom, né? Tu quer mais Eu de não novo? tô vendo aqui. Não tem possível. Olha só, Vou ter que fazer lugar. o sistema digestório é composto por um canal chamado de canal alimentar e por órgãos acessórios. O canal alimentar é um tubo todo conectado que começa na boca e termina no ânus, que David falou. Não, foi Gabriel, porque ele tava com vergonha. Processo. Perder a Vou dar uns vergonha. créditos da Gabriel. Então, vamos descrever agora o canal alimentar. O caminho que o alimento faz a partir do momento que entra na boca e sai do corpo, beleza? Esse bonequinho aqui não tem cabeça, então vamos cá fazer de conta. Peguei o dogão ali do outro lado da esquina, abocanhei. Comecei a mastigar. O dogão tá onde inicialmente? Na cavidade oral, tá na boca. Da boca, vou fazer o processo de deglutição, a língua vai empurrar o alimento contra o palato, vai jogar lá para trás e aí o bolo alimentar vai chegar numa segunda parte chamada de quê? Depois da boca a gente tem a faringe, certo? A faringe é a segunda parte do tubo, do canal alimentar. Da faringe, o bolo alimentar vai passar para outra parte do canal alimentar, que é chamada de esôfago. Laringe faz parte do trato respiratório, certo? Não esqueça. Trato alimentar ou canal alimentar é boca, faringe, esôfago. O esôfago fica localizado na parte anterior ou na parte posterior? Posterior. Na parte anterior a gente tem aqui, ó, lembram da traqueia, das cartilagens em formato de C, voltadas lá para o fundo para permitir o quê? Que o esôfago se distenda no momento em que o bolo alimentar estiver passando, certo? Então passamos pela boca, pela faringe, pelo esôfago. O esôfago desce por entre essa região aqui chamada de... Como é o nome dessa região que a gente tem aqui no meio? É a cavidade? Mediastino? Mediastino. Então o esôfago está passando aqui, ó, atrás dessas artérias, atrás desse tubo da via respiratória. Então lá atrás tem o esôfago desce por essa região, passa aqui por trás dessas estruturas, aqui ó, um pedacinho de esôfago, e chega nessa estrutura aqui que a gente chama de quê? De estômago. Depois do esôfago, nós temos o estômago. Depois do estômago, aqui no estômago, ó, a gente coloca o alimento na boca, a gente mastiga o alimento, mistura o alimento com saliva, transforma aquilo num bolo alimentar. Esse bolo alimentar chega aqui no estômago. No estômago, a gente ainda quebra mecanicamente esse alimento, mistura com os sucos produzidos no estômago, suco gástrico. Vocês estão conversando demais. No suco, mistura com o suco gástrico. Essa mistura do alimento com o suco gástrico vai transformar o bolo alimentar num conteúdo mais pastoso. Esse conteúdo pastoso aqui é chamado de quimo, certo? Na boca a gente tem o bolo alimentar, no estômago a gente tem o quimo.
Do estômago, o quimo agora vai passar cá para o intestino. Primeiro para o intestino delgado ou para o intestino grosso? Primeiro para o intestino delgado. E o intestino delgado começa com uma partezinha pequenininha chamada de duodeno. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, é a parte inicial do intestino delgado, é chamada de duodeno. Depois nós temos aqui as serpentinas. A parte que vem depois do duodeno é o jejuno e a segunda parte depois do jejuno é o íleo, certo? Tanto o duodeno quanto o jejuno quanto o íleo são partes do intestino delgado. Aqui no intestino delgado começa o processo mais efetivo de absorção. Por que começa o processo mais efetivo, professora? Porque aqui no estômago já acontece a absorção de alguns compostos, de alguns componentes. Coisas que não precisam ser digeridas já são absorvidas a nível de estômago. Tipo, professora, alguns medicamentos, álcool, colesterol, água, vitaminas e alguns íons já passam para a corrente sanguínea a nível de estômago. E aí, o que não foi ainda quebrado, que não foi digerido, quando chega aqui no intestino delgado, que já passou por todo o processo de quebra, começa o processo de absorção. E aí, esse quimo, passando aqui, ó, ao longo de todos os aproximadamente 7 metros de intestino, vai sofrer o processo de absorção e só vai ficar aquilo que a gente não tem mais interesse, que a gente não quer mais. Esse conteúdo aqui agora no intestino grosso vai se chamar conteúdo colônico, vulgo Chaquinha. É porque ele tá comendo ali, eu não ia falar, bichinho, coitado, eu falando dessas coisas na hora que ele tá jantando. Davi, vulgo, tô louco, Davi. Conteúdo colônico, certo? Então aqui, nessa parte, é quando começa o processo de solidificação do bolo alimentar que se transformou em quimo e que aqui agora está se transformando em conteúdo colônico e que vai sair mais para frente. Então, fizemos agora o caminho que o alimento faz no canal alimentar, no trato. Boca, depois faringe, depois esôfago, depois intestino delgado. Mas quem é o começo do intestino delgado? Duodeno, depois jejuno e íleo, que também são intestino delgado, e depois o intestino grosso. Aí vem reto e ânus, certo? O intestino grosso também é dividido em partes. Eu tenho aqui, ó, no intestino grosso eu tenho uma parte que sobe, uma parte que atravessa e uma parte que desce. Então a gente tem um colo ascendente, um colo transverso e um colo descendente de intestino grosso, e aqui a gente tem um colo sigmoide. Aqui, na verdade, é o colo sigmoide que vai dar origem ao reto. Aqui, certo? Além do trato alimentar, nós temos órgãos acessórios que também auxiliam no processo de digestão. E alguns deles não entram em contato direto com o alimento. Digam aí pra mim órgãos que fazem parte do processo de digestão, mas não estão em contato direto com a comidinha. Vamos lá. Fígado. Quem mais? Pâncreas. A vesícula biliar, viu? Na vesícula biliar a gente guarda a bile, o suquinho verde maravilhoso, né? Delicioso, docinho. Pâncreas, fígado, acabou? Tem mais. Pera ainda. Acabou. E quem entra em contato direto com o alimento, mas que também é órgão acessório? A gente tem língua, dentes, certo? Então, canal alimentar é o tubo que começa na boca, percorre todo o trato, finaliza no ânus, e o restante são os órgãos acessórios. Qual a função
tirar foto. Cadê? Não devia estar filmando, né? E a gente evolui, né? A gente nego É evolui. terceiro semestre de evolução. Foto pros fracos. Nego evolui. É, nego evolui. Ah, esqueci de falar aqui, ó, das glândulas salivares. Quando a gente vai falando de boca, a gente vai falar dos 3 pares. Qual a função desse sistema? Para que serve? Começando aqui, ó, com a ingestão. Vocês acham? Digam aí qualquer coisa que vocês comeram hoje. Chocolate. Coxinha. Coxinha. Ovo. Imagina aí um pedaço de coxinha. Se eu encostar um pedaço de coxinha nas minhas células musculares vão conseguir absorver esse pedaço de coxinha, transformar isso daí em proteína e fazer uma síntese proteica, crescer, hipertrofiar? Não consigo. Por quê? Porque eu preciso transformar essa coxinha numa moeda que seja utilizável a nível das minhas células. Então eu preciso quebrar essa coxinha em partes menores capazes de serem absorvidas a nível celular. Então, para que serve o sistema digestório? Para fazer esse papel. A gente começa o processo de digestão com a ingestão. A gente come o alimento, a gente precisa de energia, a gente precisa construir tecidos e essa construção não parte do nada. A gente não é como as plantinhas que ficam se alimentando de luz e vão lá crescendo bonitas e maravilhosas. Nós precisamos ingerir nutrientes. E esses nutrientes vêm num formato macro, que a gente precisa transformar num formato micro para que as células consigam utilizar. Quem são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura. Carbo, proteína e gordura. E a gente precisa transformar carboidrato em quê? Em monossacarídeo. A gente precisa transformar proteína em aminoácido, a gente precisa transformar gordura em ácido graxo. Quem que vai fazer isso? Os órgãos do sistema digestório, certo? Através da secreção de enzimas digestivas. E vocês vão perceber que esse processo de secreção de enzimas é diferenciado em algumas regiões do trato. Aqui na boca eu tenho a secreção de enzimas que digerem apenas amido, que são as amilases. Então aqui na boca só começa o processo de digestão de carboidrato. No estômago eu vou secretar enzimas que digerem proteína e gordura parcialmente. E a partir do duodeno é que vai acontecer o processo de quebra de maneira mais completa de todos esses macronutrientes, certo? Além desse processo de secreção, o sistema digestório também fornece essa função de mistura e propulsão. Por que precisa misturar? Por que precisa propelir? O que é propelir? É empurrar para frente. Certo? Quando vocês ingerem o alimento, esse alimento precisa passar pelo trato inteiro. E o que é que faz o alimento passar pelo trato inteiro? São os movimentos peristálticos. São as contrações que acontecem na musculatura do trato alimentar para empurrar o alimento para que o alimento possa percorrer todo o trato. Então, isso a gente chama de propulsão. E a mistura serve para fazer com que grande parte do alimento que vocês ingeriram entre em contato com os sucos digestivos, com as enzimas digestivas. Então precisa misturar bastante o alimento com essas enzimas para que possa haver a quebra química. A gente começa o processo de mistura na boca, a língua auxilia esse processo de misturar o alimento com a saliva, para o alimento entrar em contato com a amilase salivar. Lá no estômago, o estômago se contrai muito forte e isso faz com que o alimento também seja misturado com o suco gástrico e ainda no intestino existe um movimento peristáltico que auxilia nesse processo de mistura do alimento com as enzimas produzidas e liberadas no intestino para quebrar ainda mais
todos os nutrientes que vocês ingeriram. Esse processo de mistura e propulsão auxilia no processo de digestão. O que é o processo de digestão? É a quebra, certo? É transformar o que é macro no que é micro. E aí eu pergunto para vocês, se eu pegar um pedaço de carne aqui e quebrar em dois, cortar em dois, se eu pegar um biscoito de arroz, que é só carboidrato, quebrei em dois pedaços, eu transformei o que era macro em micro? Eu fiz uma quebra física, eu não fiz uma quebra química. Para fazer uma quebra química, eu preciso quebrar ligações, certo? E essas quebras químicas só vão acontecer quando o alimento entrar em contato com enzimas, com as enzimas digestivas, certo? Então, aqui na boca, o fato de você mastigar o alimento e transformar aquele alimento num conteúdo mais pastoso, ainda não quebrou quimicamente todos os elementos que você ingeriu. Você fez ali uma quebra física, você transformou um alimentão em pedaços menores, mas eu ainda vou ter ali, ó, os macronutrientes. Eu ainda terei ali proteína, eu terei ali ainda gordura, eu terei ali ainda um carboidratozão. A partir do momento que esses alimentos entram em contato com as enzimas digestivas, você vai começar a fazer as quebras químicas, você vai começar a quebrar ligações e transformar o que é macro no que é micro. Isso daqui é micro, isso daqui é absorvível a nível celular. E aí, uma vez quebrado, as células conseguem absorver isso, transformar em energia e, por fim, o que não serviu ou que foi ingerido em excesso é posto para fora. Essa é a função do sistema digestório. Aqui uma imagenzinha bonitinha de uma barriguinha aberta para vocês visualizarem. Apaga o som.